né. Então, em algum momento, as pesquisas estão retratando essa lógica. Então você troca o candidato simulado no segundo turno, por exemplo, e quase nada Muda. acontece em termos de desenho e dinâmica eleitoral. Não dá para dizer: "Bom, chega um ou chega outro, é mais ou menos favorito". Aí vai entrando em comentários mais subjetivos, né, mais idiosincráticos, mas que não encontram respaldo nos números. Os números mostram isso, com a sociedade dividida, tá segundo turno bem competitivo, independente do nome da oposição. Agora, aos meus olhos, isso também não significa que esses nomes que estão simulados, fora o Flávio, né, pensando aqui no campo do antipetismo, que eles vão ter chances relevantes de ir ao segundo turno. Porque tanto Lula quanto Flávio, os principais polos nesse momento, têm um voto resiliente, né. Tem chance? Tem, porque na democracia sempre tem essa incerteza, a gente nunca sabe o resultado de antemão, mas é muito difícil, né, cada um encontrar uma imagem junto ao eleitorado, construir uma mensagem política forte, precisa de tempo e não necessariamente tempo é um recurso que eles vão ter, né. Se a gente pensar que ainda tem Copa do Mundo, que ainda até o eleitor realmente se Engajar na engajar, demora um tempo. São políticos também de partidos, não são os principais partidos, então o horário eleitoral é diminuto, então não é fácil. Dá, mas não acredito. Eu acho que a gente deve ter uma eleição muito parecida com 2026. Muito no 22. perdão, em 2022. Muito apertada, com a polarização lulismo-bolsonarismo indo para o segundo turno, a diferença é a mudança de 22, o Jair Bolsonaro, 26, seu filho, Flávio Bolsonaro. Tem uma fragmentação um pouquinho maior entre Zema, esses nomes, mas eu não acredito que seja o suficiente para romper esse padrão que de alguma maneira está aí desde pelo menos 94, só vai mudando quem O são os polos, personagem. né, só vão mudando quem são os Que na polos. verdade tá mudando o polo de um lado só, né, porque o lado da esquerda tá sempre personalizado no Lula desde 89, agora É. a direita A direita é que passou por um processo de renovação. Então, quando a gente olha nesse horizonte mais longo, a principal mudança mesmo no sistema político brasileiro e na política brasileira é a substituição da direita competitiva, né. Sai PSDB, entra bolsonarismo. Eu falo bolsonarismo porque inicia-se no PSL, na PSL, verdade, em 18, e aí faz a mudança pro agora PL. para o PL, então vamos ver se o PL consegue um lugar ao sol e permanece como partido que vai dar guarita à candidatura mais competitiva no campo da direita. Então essa é a primeira eleição que vai testar essa força do PL como organizadora da direita. Essa é a grande mudança. Sim, porque mudou muito o perfil da competição, o tipo de liderança política que sai, né, dessa substituição de PSDB pelo bolsonarismo é outro, né, e isso não é só no Brasil. Então esse fenômeno da gente ter uma junção de uma esquerda que dá para chamar, pelo menos pela agenda econômica, de uma esquerda antiga, né, assim, uma esquerda que não renovou e tem dificuldade de trazer uma imagem nova, de dialogar com o novo mundo do trabalho, né, a gente vê ainda, tanto é que os eleitores jovens, uma parte dos trabalhadores que agora migraram para outros tipos de profissão, não necessariamente aquelas formalizadas, são eleitores que têm dificuldade, né, de estabelecer pontes com essa esquerda. Ainda é competitiva eleitoralmente, mas do ponto de vista do diagnóstico de política econômica, das simbologias políticas, dá para dizer que precisa de uma renovação. A direita, ao contrário. Então, a direita se renovou demais, né, a ponto de a gente ter uma mudança muito nesse perfil. Isso não é só no Brasil, isso é em outras democracias também. Pega o partido nos Estados Unidos, né? Os democratas continuam lá com mais ou menos o mesmo perfil de liderança. O Trump é um republicano, mas é um republicano que ele emerge na política fazendo campanha contra todo mundo. Então ele só não está em outro partido porque lá tem Não 2, é muito tem, difícil criar um novo. Mas é como se fosse uma outra figura. Então a gente tem um tal do MAGA hoje, né, que é um partido dentro do partido, né, o Make America Great Again. É quase um partido dentro dos republicanos. O Bush, por exemplo, a família Bush não é apoiadora do Trump. Então ele está dentro de um partido tradicional,
mas não é uma figura propriamente ligada à política tradicional ou padrão do que se esperava da direita nos Estados Unidos. E a gente pode pensar em outros lugares, né, Espanha, Portugal, essas novas legendas de direita que têm esse novo perfil. Alguns lugares já ganharam, outros ainda estão se tornando uma força competitiva, mas ainda não tem força para governar sozinho. Só está, digamos assim, atrapalhando, entre aspas, a força das legendas tradicionais. Então, nesse sentido, o Brasil segue uma tendência em outros lugares do mundo com a nossa peculiaridade, né? A gente é um país que muda de partido muito fácil, tem ainda muita legenda, então tem aí um caldo que aí é mais específico de Brasil. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!